Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da Renúncia, o lugar onde as conversas de café ganham vida. Eu sou o Del e estou aqui com o meu amigo Russo. Olá, Russo. Muito boa noite a todos. Desde já deixo aqui uma ressalva para quem nos viu e nos chamou a atenção que cometemos uma renúncia, Cometemos? pois é verdade, chamamos Soninho ao anão da Branca de Neve, quando na realidade o anão chama-se Soneca. E temos que ter cuidado com estas coisas, porque hoje em dia não é qualquer coisa serve para Ok. discriminar. Eu não quero ter os nomes certinhos. Anão Soneca. Muito bem. Fica aqui o ponto de ordem à mesa dado. Muito bem. E terá sido só essa? Não sei. Vamos Não, passar. deve ter sido mais, com certeza. Esta é que se notou. Combinado. Sim, senhora, e estamos aqui empolgados porque está connosco. Neste podcast vamos explorar temas atuais, compartilhar histórias e opiniões. E esperamos que te sintas como se estivesse sentado connosco numa mesa de café. Prepara a tua vida favorita, com algum critério se estiveres a trabalhar, relaxa e vamos começar. Ora bem, Russo, começando aqui com o naipe de copas, vamos falar aqui um bocadinho dos mundiais de canoagem e atletismo e as nossas medalhas, ou não. Os nossos medalhados. E os nossos medalhados, claro que sim. No Mundial de Canoagem que aconteceu entre 25 e 27 de agosto em Duisburgo, na Alemanha, Portugal esteve representado por 3 atletas. Fernando Pimenta, com 34 anos, ganhou uma medalha de ouro, sagrando-se tricampeão do mundo em K1 1000 metros, tendo-se já apurado para os Jogos Olímpicos de Paris do ano que vem. Assim como a dupla João Ribeiro e Messias Batista, que também subiram ao primeiro lugar do pódio na categoria K2 500 metros. Teresa Portela, que foi oitava na modalidade K1 500 metros e aguarda a oficialização de qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Fernando Pimenta também ganhou medalha de bronze na categoria K1 500 metros e medalha de prata em K1 5000 metros. É o nosso CR7 da canoa. Diz que não tem limites nem data de validade. E isto aqui é importante. Os Mundiais de Atletismo decorreram de 19 a 27 de agosto em Budapeste, na Hungria. Portugal esteve representado por 29 atletas, a segunda maior comitiva portuguesa de sempre em campeonatos do mundo. O que não se traduziu em pódios. A atleta Auriol Dongmo ficou em quarto lugar no lançamento do peso, empatada com a terceira classificada. A atleta chinesa Gong Liao ficou na frente por ter um segundo lançamento melhor, tendo batido a portuguesa por 4 segundos. Olha aqui a diferença de 4 segundos. É ir ao bar, é ir ao bar. É ir ao bar. O bar metia a portuguesa, de certeza. Ana Cabecinha também conseguiu a qualificação para os Jogos Olímpicos de Paris com o 9º lugar nos 20 km de marcha, onde, no ano que vem, competirá nos Jogos Olímpicos com 40 anos. Mais uma vez a ideia. Notou-se aqui a falta do nosso atleta Pedro Pichardo, que não participou por lesão. Caso contrário, eu acredito que íamos ter medalhas. Ainda assim, Portugal ficou em 54º lugar em 70 nações que pontuaram, das 195 que participaram. Portanto, isto é quase a medalha de consolação. Para não ficarmos já tristes, tivemos a melhor prestação de sempre nos campeonatos da Europa de surdos, que decorreram de 21 a 27 de agosto, em Szczecin, na Polónia, e este nome foi verificado por uma conecta polaca que eu tenho, com 2 medalhas de prata para Francisco Laranjeira nos 10.000 metros e nos 5.000 metros. Ora bem, Rocinho, a canoagem, sacámos medalhinhas, no atletismo não correu grande coisa. Inputs. É normal. Desde já quero parabenizar os atletas que foram ao Mundial por todo, e em especial aos medalhados, como deve ser, visto que ficaram entre os melhores e entre os melhores tem de estar sempre de parabéns. Ficámos também com a conclusão que a quantidade não é bem a qualidade. Também. Foi um Mundial que se vai a mais atletas, mas, contudo, não foi o Mundial que tivemos as melhores prestações em nível coletivo. No caso, Portugal, neste ano, não se destacou no atletismo, não houve medalhas, apenas na canoagem, e tal como tu disseste, possivelmente Pedro Pichardo poderia ter tido um bom desempenho neste Mundial, não fosse a lesão. Foi um dos medalhados no ano anterior, em conjunto com Auriol Dogmo, e no avançamento do peso, e
possivelmente, se tivesse em condições físicas, seria mais uma medalha que Portugal podia ter trazido para cá. Contudo, eu queria salientar uma coisa e uma conclusão que eu tiro. É o facto de os desportos, neste caso os desportos que não são os mais dominantes no país, têm algumas dificuldades em se poder mostrar da melhor forma nos mundiais europeus, visto que não têm o acompanhamento e o suporte financeiro, o suporte associativo, o suporte tecnológico para apoiar alguns desportos. E a própria profissionalização é muito Sim. difícil. É muito Sim, difícil. eu não sei, peço desculpa, não. Eu não sei na totalidade, mas a maior parte destes atletas, acredito que não sejam atletas a tempo inteiro, atletas profissionais. É O que isso. dificulta muito. Isto faz-me lembrar ou és pouco. ou és medalhado e aí até tens apoio, sobretudo das grandes equipas portuguesas, ou não sendo medalhado também é muito difícil para ti treinares. Mas é difícil. É difícil mesmo as grandes equipas em Portugal dispõem um orçamento para o desporto rei. Toda a gente sabe que é o futebol. Sim. E depois todos os outros desportos são desportos em que tenham financiamento, mas depois tem de ter empresas que patrocinem por trás, porque o clube em si não dispõe de um orçamento muito completo para ajudar. Vamos expor aqui, na nossa zona, se calhar teríamos capacidade para ter uma equipa no mínimo de canoagem, porque temos infraestruturas, ou seja, geográficas. E rios aqui não falta. Sim. E tens rios de grandes rios, ou seja, rios que tinham capacidade para fazer Tipo uma Rio equipa. Sousa, tipo Rio Sousa. Sim. Só que é preciso fundos, é preciso ajudas, quer sejam ajudas regionais, locais ou estatais, e sem esse tipo de ajudas não podes criar Limita os atletas. É, exato, não podes criar atletas, nem podes fazer com que os atletas tenham uma capacidade desportiva em comparação com outros países. Sim, até porque aqui se não houver bola, então é que os financiamentos baixam drasticamente. Se houver ali uma bolita para o meio, seja qual era ele for, ainda há qualquer Não, coisa. Sem bola é difícil. tu se reparares, os dois atletas que eu falei no início e falei com este motivo, são atletas que fomos nacionalizar, entre aspas, Certo. que fomos buscar fora, mais uma vez estamos a contratar fora, Sim. porque cá, de jovens que iniciam uma atividade esportiva diferente do panorama normal. Ou já são campeões, ou é difícil. Mas assim, dependem muito depois também da localização onde se encontram. Se têm por perto um clube que dispõe de material complexo desportivo, de instalações desportivas, de um clube, uma equipa, tens também de ter em consideração que tem de ter uma equipa daquele escalão. Se for um jovem atleta de 10 anos, por exemplo, tem de ter uma equipa daquele escalão, porque senão ficas limitado, sozinho e perdido. E tudo isto complica para que depois, no fim, que é quando tu chegas a uma altura de poder ir ao Mundial, tenhas ou não as mesmas possibilidades, ou estejas no mesmo pé de igualdade para com outros atletas de outros países. Com mais meios. Exatamente. A capacidade tecnológica com que os jogadores de futebol se encontram hoje, o apoio físico, o apoio no treino, o apoio nas instalações, o apoio no ginásio, médicos, tudo isso, exatamente, tudo isso faz com que os atletas tenham uma maior capacidade de competição que outros atletas que não são quase profissionais, que vão aos Jogos Olímpicos, mas que não podem no dia a dia trabalhar só para o desporto. Sim. Eu não tenho a certeza, não tenho mesmo a certeza, eu tentei procurar, mas não consegui saber se os atletas todos... Não tenho mesmo a certeza, mas também digo, não há problema. Não tenho a certeza se todos os atletas são profissionais. Eu consegui perceber que a maior parte deles não eram, mas outros não consegui entender.
E depois complica. Tu há de estar num lado ou estar no outro. Exatamente. Mesmo Por que tenhas muito vontade que e que tenhas, faças treinos diários, estás sempre condicionado. Estás sempre condicionado a ter um mau dia no teu trabalho principal e não estares bem psicologicamente para treinar, estás condicionado às coisas. em Sim. tudo, porque limita-te o teu treino, limita-te a tua capacidade de aprendizagem, ou seja, tens de ter muita força de vontade e muita vontade mesmo para conseguir lá chegar, porque senão não tens hipótese. Sim, os obstáculos que tens fora competição são muito maiores do que qualquer adversário que tu possas apanhar, adversário ou participante a concorrer contra ti, não será bem adversário, mas oponente, ahm, nas pistas, neste caso, estamos a falar de O que atletas. depois é um orgulho para quando se vence. Quando se vence, exatamente. Pois, porque quando tu vences, tu olhas para todas as adversidades que tiveste, todos os obstáculos que tiveste a ultrapassar, todos os sacrifícios que tiveste de fazer, em comparação com outro atleta que possivelmente tem um apoio Um centro de estágios, por exemplo, que exatamente, dorme no muito centro de mais estágios, superior. etc. E é um motivo de orgulho depois para eles. Sim, Mas ninguém tira estes sacrifícios todos. sim. Sim. Já viste que nós temos aqui muitos atletas, por exemplo, Fernando Pimenta, com 34 anos, que saca 3 medalhas, quer dizer, a própria Ana Cabecinha, que saca o 9º lugar no 20 km de marcha, e o Fernando Pimenta tem 34 anos, a Ana Cabecinha, se chegando aos Jogos Olímpicos de Paris, vai ter 40. Já viste que eles aqui já têm uma certa idade e que se quisessem entrar no nosso exército, não tinham idade para ser admitidos. Estás a ver Pois, como é que funciona a coisa? é contratar fora, é É contratar contratar fora. fora. É assim, é como te Sim, que nós falámos falámos, da outra vez. basicamente é isso o nível que tu hoje tu consegues ter de alto rendimento, porque tecnologicamente conseguiste avançar em todos os meios, em todas as variantes físicas, psicológicas, o apoio tecnológico à tua recuperação, os médicos têm outros conhecimentos, permitem-te com que tu tenhas uma capacidade física para além do normal que era há 20 ou Sim. 30 anos atrás. Desde que tenhas mais de 1,5 m. Acho que agora os standards acharam. Mas adiante. São contas de outro rosário. Sim, vamos agora para o segundo tema. Vamos para o nosso Naipe de Ouros, onde falamos um bocadinho sobre economia. E aqui decidimos puxar aqui os recentes dados da inflação. Deixa-me dar aqui uma intro e Daí, abordamos já. sentes-te no teu habitat natural. Vai lá, força. Aqui estou mais à vontade, aqui gosto mais. Ora bem, aqui relativamente à inflação, considerando as 5 maiores economias europeias, a Alemanha, o Reino Unido, que considerei por ser a segunda maior europeia, apesar de já não fazer parte da zona euro, a França, a Itália e a Espanha, tivemos os seguintes dados da inflação, ou o IPC, que é o Índice de Preço ao Consumidor, medidos pela comparação homóloga, ou seja, comparada à inflação em agosto de 2022, que é um dado importante e mais à frente vamos já ver porquê. A Alemanha, de uma inflação de 6,2% em julho, desceu para 6,1% em agosto. Ainda assim, abaixo da meta esperada, que seriam 6%. Ou seja, desceu, mas não desceu tanto quanto esperado. O Reino Unido, que vinha de uma inflação de 7,9% em julho, desceu para 6,8% em agosto. Aqui em linha com o previsto. Quando eu digo em linha com o previsto, é o previsto por economistas que estudam este assunto e fazem as suas previsões. Há uns 20 ou 30 que fazem as previsões, lançam, faz-se a média e daí se fala em previsão. A França, que de uma taxa de inflação de 4,3% em julho, subiu para 4,8% em agosto e subiu mais do que o esperado, que era de 4,6%. A Itália, que de 5,9% em julho, desceu para 5,5% em agosto, acima, ou neste caso, não
não desceu tanto quanto esperado, que seria uma queda da inflação para 5,3%. A Espanha, que de 2,3% de inflação em julho, subiu para 2,6% em agosto, em linha com o previsto. Ou seja, nas principais economias europeias, a inflação desceu nas que tinham os valores mais elevados e subiu nas que tinham os valores mais baixos. Para podermos nivelar isto e comparar a Portugal, temos que na zona euro a inflação manteve-se em 5,3% em agosto, o mesmo valor. Em Portugal, a inflação passou de 3,1% em julho para 3,7% em agosto. De ressalvar aqui que, muito dificilmente, a não ser que seja por economistas nacionais, há previsões internacionais fidedignas para a inflação em Portugal. Ou seja, há aqui uma grande disparidade em termos de inflação nos diferentes países que compõem a zona euro e que, por isso, estão sob a alçada do Banco Central Europeu. Ou seja, os países europeus, mesmo que pertencem à União Europeia, mas que não estão na zona euro, não estão sob a alçada do BCE, Banco Central Europeu, e têm os seus próprios bancos centrais a ditar as taxas de juros. Posto isto e fazendo este enquadramento, quero agora mencionar os 2 pontos que para mim são os mais interessantes, pois nos afetam a todos. O primeiro ponto é que o BCE já disse que a sua meta de inflação são os 2% e que irá usar todas as medidas ao seu dispor para abaixar até lá. Inclusive agora a Christine Lagarde reforçou isso na semana passada em Jackson. Isso significa que a política de juros altos irá continuar e que provavelmente será agravada já na reunião de setembro. Caso isso aconteça, quem tem empréstimos irá sentir diretamente o impacto na próxima atualização da prestação, consoante o prazo de Euribor contratado. Aqui a Euribor, basicamente, tendo a taxa de juros por base, a Euribor é a taxa de juro acrescida de um spread, que é o spread em que os bancos trocam capitais entre si. Ou os 46 maiores bancos europeus trocam entre si. O segundo ponto é o seguinte: a inflação atrás referida é total. Não é, por exemplo, como já ouvimos falar, a inflação subjacente, que exclui energias e alimentos por seus elementos mais voláteis, e que, neste caso, em julho passado era de 4,7%. Nem qualquer outra que exclua certos parâmetros. Ora, de acordo com uma estimativa rápida do INE, do Instituto Nacional de Estatística, a inflação excluindo a habitação, nós aqui podemos considerar parâmetros de inflação como nós quisermos, excluindo o que nós quisermos ou considerando só o que nós quisermos. A inflação excluindo a habitação a 31 de agosto deste ano é de 6,94%. E este valor é usado no cálculo da atualização das rendas para o ano que vem, de acordo com o nosso Código Civil. É apenas uma estimativa, os dados finais serão divulgados a 12 de setembro. E o Governo, se quiser fazer algo como que fez o ano passado, em que limitou a atualização das rendas a 2% para este ano, não é? Para o ano em vigor, quando a atualização deveria de ser de 5,43%, de acordo com o valor de 31 de agosto de 2022, terá que o fazer até o próximo dia 30 de outubro. Ou seja, a inflação em Portugal subiu no último mês, o que nos dá cabo do montante que nós temos disponível para o mês, não é? do dinheiro que nós temos disponível para o mês. A inflação que determina as subidas da renda para o ano que vem está quase em 7%. Sim. Como é que isto vai parar? Não vai parar. Não vai parar. Pois não. E o problema é esse. É que não para. Por acaso eu tive em atenção, acho que já existe informação que as rendas vão ser congeladas a 2%. É? Sim. Durante o dia 2, foi durante a tarde que eu vi. Não tenho certeza, porque não era 100% informação, era quase opinião, mas partindo do princípio de onde veio, a partida vai ser 2%, que bom outra vez bloquear.
Depois tens outro problema. A inflação sobe, os empréstimos sobem, Exato. os valores que ficam para as famílias cada vez menos. As Exato. famílias se calhar vão passar por dificuldades. Quem está a iniciar a vida, ou seja, quando eu digo isto, quem está a pensar em comprar uma casa tem de pensar 2 vezes, o empréstimo está caro, as casas estão a um preço incomportável, sobrevalorizadas, Não sei se não estão existe. sobrevalorizadas. Atenção. S Sim, depende de muito do ponto de vista Sim, se do tu ponto de fores, vista, exato, atenção, porque se tu fores hã, para as zonas centro do Porto, centro de Lisboa, aí nada a apontar. Não é? Aí o preço dos terrenos sobe, o valor da construção, tanto que custa construir em Lisboa como custa construir em Alfândega da Fé, por exemplo, é mais ou menos o mesmo. Agora, o claro, problema é o problema é que construção não existe no Porto para habitação, pelo menos habitação, de residentes. certo, certo, tu tens Prontos, cerca de 80% da tua mão de obra disponível para a construção em Portugal. Já é metade eh, dos portugueses que trabalham na construção, não é? Porque a outra metade está lá fora, com outros salários das condições. Se tu 80% da mão de obra que tens está alocada a 3 projetos, por assim dizer. O primeiro projeto são as obras, ou o primeiro segmento são as obras públicas, que consomem muita parte da nossa mão de obra disponível. O segundo eixo são as obras ligadas aos fundos europeus, têm prazos e têm outras obrigações pessoais. E o terceiro segmento são as obras que exigem muita mão de obra, todas as especialidades da hotelaria, dos hotéis e dos espaços para turismo que nós temos estado a construir em Portugal. pois, Ou seja, mas sobra 20% para o residencial. neste momento, segundo dizem, estamos numa crise habitacional, Sim, que precisa ser resolvida. mas E era também, sobre isso. também não é com este bloqueio da atualização às rendas. Porque Pois, claro que não, mas também quem não é. arrenda também são famílias, não é? Sim, mas também não é sobre aquela situação que estavam a propor, que o Estado subarrendava casas. Eu alugo ao dono e depois alugo Quem eu ao quiser. outro mais barato. Tipo, E eu porque já pago a se viu que isso diferença. não é solução, já se viu que isso Não não é, é solução, não é. e acho que já estão a tentar que, pelo menos também, porque eu estou-me a guiar pelo que vi, Sim. que estão a tentar entrar nos segmentos imobiliários para que se surgir ali alguma eh, deixa, uma disponibilidade para que se faça esse esquema, mas com as imobiliárias, ou seja, Sim. através das imobiliárias fazer um subalugamento, um subarrendamento, para Eles estabeleceram e protocolos com 3 imobiliárias, as 3 maiores mas do isso não vai ser país. solução. Não, não, Tu não daqui a é, 6 anos tens o mesmo problema. não é pelo seguinte, porque imagina que um agente imobiliário até. Olha, chegou às minhas mãos um apartamento para arrendar, ou uma moradia para arrendar. Tu achas que o agente imobiliário vai pegar nesse apartamento e vai ligar ao Estado, por assim dizer, olha, meta mais este Não vai, apartamento, meta mais, meta não mais este, vai. meta mais este apartamento no molho. E o gajo vai, e o Estado vai arrendar isto para daqui a um ano. É que já sabes como é que isto funciona, não é? Que isto demora. É preciso ver os papelados, ser aprovado e E depois o tal. proprietário está, então, como é que está aí o arrendamento? Eu liguei com o Estado tem interesse em arrendar-lhe para subarrendar. Para ajudar aqui famílias e tudo bem. E o proprietário diz, mas isso é bonito, nem tinha ouvido falar disso. Ok, e quando é que temos inquilino? E o agente 2030, 2030, 2000 ardeu. O agente não, não, imobiliário ainda leva uma coça. não faz sentido. É Não assim, faz. como Não é estávamos a real. falar, Não é não, real. é impossível. Tu hoje atualmente, com os preços que tens, a inflação que tens e a taxa de juros que é cobrado, eu não percebo onde é que isto vai parar. Pois Porque a é taxa isso. de juros sobe consoante a inflação. A taxa de juros tem tendência a não descer, nem manter, tem tendência a subir. Ou seja, Sim. quem tem, se não tiver apoios, possivelmente poderá deixar de ter. Ou seja, pode não Ok. ser confortável para as famílias conseguir ter e manter. Certo. Hum, os que querem comprar não têm capacidade porque vão se meter num sarilho muito grande.
tu hoje em dia teres uma casa que custe 200.000 euros, seja apartamento, seja casa, seja o que for, 200.000 euros, em que tens de dar uma entrada de 10%, que é igual a 20.000 Mínimo, euros, mínimo. eu queria saber qual é o jovem com 25 anos que queira iniciar a vida e comprar uma casa, por exemplo, tem capacidade de ter 20.000 euros para dar entrada. Eu queria saber qual é que é o jovem com 35 anos que tem 20.000 euros para dar entrada da Sim, casa. Já nem mas falo nos 25. pois, e depois Muitos deles ainda estão a estudar. depois há um espanto muito grande que os filhos estão a voltar para a casa dos pais. Ou assim mais tarde, Pá, sim. sim, ou assim mais tarde, porque também não tem soluções. Não há soluções. O mercado de Queres uma solução? habitacional, Queres uma solução? uma tenda, Não. Opa, também não. então, Quer dizer, ao mínimo que uma isso é uma... relote, Não. um motorhome, não sei, diz lá. Já está na lei, já está na lei. Não. Pois, mas é que, lá está, espera aí, desculpa lá dar à chega, está na lei, mas para ser aprovado tem de ter o mesmo licenciamento que uma casa. Sim. E Ou depois seja, pagas IUC esquece ou isso. IMI? Pagas IUC ou IMI depois. Vai, Não adiante. sei, para Ou pagar, não pagas os sei, porque dois. aquilo é Para pagar, móvel. pagas os dois. porque no caso de dúvida, é isso, aplica-se as duas. Exatamente, exatamente. Não, mas Não sou. tens uma ideia simples. O Costa provavelmente não vai gostar. Mas diz-me uma coisa, para que é que pagas IVA na construção? Só. Pronto, e O que é que deixa a paga o pergunta. IVA? Sim. E deixa a pergunta no ar. Primeiro, porque é um, É um um imposto. imposto, é um imposto que tem de ser em todos os sítios. Claro. Todos os E porquê é sítios. que o Estado cobra o IVA? É, bem, todos os sítios Pois, já não. percebi. Espera, Oh, espera, moço, espera, espera, calma, moço. calma, 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 calma. Isto é um programa Paga-se decente. IVA, IVA, pá, algumas entidades não pagam, estão Pronto. isentas, não é? Eu, por acaso, estou a pensar em iniciar um culto de, religioso, ainda vou Sim. tentar pensar no nome para ficar isento dessas coisas, porque Sim. pagar não é muito, não gosto muito de pagar. Sim, mas E porquê é que o neste Estado mês tive de cobra? pagar o IUC e não fiquei Ai, satisfeito. pois não, pois não. E se tiveres casa, este mês também foi de IMI. Mas adiante. Eu sei. Não É, tenho casa, eu vivo numa tenda. exato, exatamente. Eu era numa tenda. Mas porquê é que o Estado cobra IVA de 23%? Se quer realmente ajudar, eu não digo deixar de pagar, mas tu tens zonas em que o IVA está a 6% para a reabilitação. Pois, Por exemplo. se está a 6% da reabilitação, se calhar convém estar a 6% ali naquelas. Não, mas isso também foi uma facada, porque quem reabilitou para disso fazer negócio, neste momento está a ver a vida andar para trás. Sim, vale pelo alojamento local. Lá está. Porquê? Porque começaram a ver que não havia solução para a habitação, começaram a punir quem fez alguma coisa para reabilitar. Pois. Tipo, é umas atrás de outras. É tipo aqui, Eh, embaralhas as cartas e das. tipo, isto está visto que alguém anda a fazer macete que eu nunca tenho trunfos. Basicamente é isto. Basicamente é isso. Tens razão. Não, Não, mas agora diz. tu tocaste num ponto e também para tranquilizar aqui os nossos 15 subscritores e mais aqueles que. É bom. E mais aqueles que nos Não, vão são ouvir. aqueles que têm verdadeiramente bom gosto. Bom gosto. Não, mas é gente que tem bom gosto. Nós passamos as 100 visualizações do primeiro podcast, mas ainda não fez subscrição. E aqui, deixo aqui a dica. Para quem puder, dar aqui uma forcinha, só para estar aí O a par. quê? Não fizeram subscrição? É Não percebo. verdade. 100 visualizações e 15 subscritores. Mas nada claro. Agora, Isso basicamente é como se fosse o IRS. Tens muitas visualizações, mas depois tem de deduzir no final. É a mesma coisa. sim, e de tudo e mais alguma coisa. Mas adiante, para tranquilizar aqui também, e eu acompanho isto com alguma atenção, eu acredito que em setembro que se suba a taxa de juros, e mesmo que eles façam uma pausa nas subidas, na reunião de novembro eles subam. Ou seja, eu acredito que haja mais uma subida este ano e que depois não suba mais. Nós já estamos em máximos de taxa de juros de 25 anos, desde que saiu o euro. Ahm, é, é, é importante perceber que a nossa taxa média antes de 2009, porque pós 2009 andou abaixo do 1% e teve alturas em que esteve mesmo negativa, até recentemente, até há um ano atrás, ou há um ano e meio atrás, ahm, e que depois isto normalize e comece a descer gradualmente. Ok? Portanto, também não há de subir indefinidamente. Ah, no entanto,
Também mal era se isto subir definitivamente. Não há. Aliás, também digo uma coisa, se as taxas de juros cair a pique é porque entramos em recessão e eles aí abrem as torneiras. Opa, sou muito sincero, se isto continuar a subir, temos que ter consciência que muita gente, se não tiver apoio de outra forma, vai entregar as casas. Não, aliás, nós e saíram recentemente estudos, tanto aqui em Portugal como na Europa como nos Estados Unidos, em que o pessoal começou ou já esgotou parte daquilo que amelhou durante a altura do Covid. Portanto, tem sido esse balão de oxigênio que tem aguentado aqui também um bocadinho as coisas. Verdade, mas também é verdade que o volume de dinheiro que está em conta a prazo em Portugal subiu exponencialmente. Não sei onde está, na minha conta não é, mas diz. Ele desceu exponencialmente até há 2 meses. Que o pessoal estava a aproveitar para Comprar cripto. Não, estou a brincar. Isso já morreu. Não, continua. Não, para 2 coisas. Primeiro, para amortizar empréstimo, né? Porque ao amortizar empréstimo, estás de certa maneira a ganhar liquidez futura. E a segunda, para fazer face a estas despesas, porque são importantes. E há aqui uma outra, mas que não são todos, até porque nós não temos dados exatos sobre isto, que é o investimento que se fez em certificados da Forro do Estado. Sim, até alguém ter a brilhante ideia em que de pôr isso para os bancos. Não, temos que cortar a taxa, que senão os bancos ficam lisos, né? Em vez de obrigar os bancos a subir as taxas de juros dos depósitos a prazo como tu fizeste. Mas são outros 500 paus. Pô. Mas por acaso, eu não sei, agora vais-me tirar a dúvida, que eu também não, estou aqui deste lado da mesa e quero saber. Isso passou, o fornecimento de certificados de Forro também passou para os bancos? Na altura falou-se disso. Sim. Não é o passou. Foi aberto aos bancos. O que é que tu tinhas? Sim, só os CTTs é que podiam fazer certificados da Forro. É? E agora eles quiseram alargar isso aos bancos também para aumentar os sítios onde se pode contratar. Né? Porque tu sabes que há gente do interior que não tem uma estação de correios, né? Que eles fecharam. Não. Diz. Na Somália, não é aqui em Portugal. É na Mas agora até estações de correios têm nos supermercados. Agora isso já nem é preciso ter mesmo lá um carteiro. Tipo, mas os pessoas qualquer dia vão buscar as cartas. Da Forro. Pouco falta. Se der dinheiro e eles tiver uma comissão, que já vendem bilhetes de futebol. Tipo, não é. Claro. Espera-me um bocadinho que isso vai acontecer. Isto é enganar, não é? Porque as pessoas vão aos bancos até com a ideia do certificado da Forro e eles vão-lhe vender um depósito a prazo que supostamente é melhor que o certificado da Forro, que depois vais a ver não é. Estás a perceber? O que eles deviam ter feito era obrigado os bancos a pagar juros do dinheiro que as pessoas têm a prazo. Não é? Tu não pagas a prestação ao banco, tu não pagas os juros que o banco manda. Porque é que quando tens dinheiro a prazo o banco não paga a Euribor? Ou não sobe, nem digo Euribor, mas não sobe qualquer coisa. Não é? Tu ainda tens depósitos a prazo a 0% de juros. Ou a 0,5%. E não esquecer que isso é perder dinheiro. Porque se a inflação sobe, tu estás a perder o valor do teu dinheiro. Tudo o que é abaixo do valor da inflação, e por isso, só aqui uma parte, por isso é que as teorias económicas dizem que um bom nível de inflação é os 2%, não é porque alguém se lembrou, é porque uma inflação a 2% permite às empresas anualmente ganhar mais alguma margem e poderá permitir que os patrões paguem os funcionários ou atualizem os funcionários em valores iguais ou ligeiramente acima da inflação para que as pessoas ganhem poder de compra real. Com a 7% de inflação não consegues. Isso de os patrões pagarem um pouco mais acima do valor da inflação é tipo... não é cabível. Eles agora estão a pagar, que não. Pois, não é mandar, é importado fora. Também. É importado fora. Ora bem, sim. Acho que relativamente aqui à inflação, já fizemos aqui temos o nosso parecer, o nosso comentário e a nossa opinião. É verdade. E com isto, se calhar, avançamos para o próximo tema, que é do naipe de espadas. E aqui decidimos abordar 1 ano e meio de invasão russa à Ucrânia. Eu aqui vou só ler aqui uma linhazinha, porque aqui o nosso Zé Russo Milhazes é bem mais informado do que eu disto e fará aqui uma explanação bem mais substancial do que é que eu poderia sequer imaginar fazer. Ou seja, na madrugada de 24 de fevereiro de 2022, a Rússia inicia uma operação militar especial
que se provou ser uma guerra, à Ucrânia. Envolvidos 1 ano e meio, o que aconteceu, o que mudou e o que poderá acontecer. Milhaços. Não me deixaste isso. Quase Eu- tem barba. Só me faz só falta a barba. Coça. Olha, primeiro queria começar a dizer uma coisa. A invasão russa iniciou-se em 2014 com a anexação da Crimeia. 1 ano e meio após esta segunda investida Correto. mais conhecida da Ucrânia. Tudo o que vou dizer é, como digo, são entre opiniões e informações que fui obtendo e sabendo que as fontes às vezes não são as mais credíveis, são aquelas que eu acredito estar corretas. E dito isto, o ano e meio da invasão russa não correu, ou melhor, a invasão especial russa não correu da forma que se estava a fazer crer que iria correr por parte dos russos. Uma invasão que supostamente iria durar 3 dias, já dura este tempo todo. Não foi declarado guerra, como tu disseste. Ainda está. Uma operação militar especial? Sim, porque por isso é que se houver uma aquisição total, aí sim tem de ser Declarada guerra, declarado não é? guerra, Pela Constituição russa, não é? ainda não está declarado guerra à Ucrânia, mas sim uma operação, continua a ser uma operação especial. Não correu da forma que eu estava a pensar. Eu, na minha opinião, acho que estavam a pensar que iriam invadir a Ucrânia e que as pessoas iam desistir e que o governo iria fugir. Não foi isso que aconteceu. Zelensky disse que não precisava de boleia, precisava de munições, e fez frente à investida russa. Com isto, acredito que tenham pensado que iria ser totalmente diferente, que ele iria tomar partido de boleia para algum sítio para se exilar. Até pelo passado, não é? Que ele era Sim, ator, não é? Sim, porque a ideia é que ele era comediante e que não tinha mão para aquilo e aquilo a verdadeiro rigor seria para destituir o governo e colocar um governo lá que Pró-russo. fosse, exatamente, que fosse um fantoche, basicamente, Como noutros países à daquele volta, não é? país. Exato. Isto é o que eu acho de início de guerra. Depois temos uma fase posterior, isto sem querer aprofundar, tendo aqui algumas, porque senão iria demorar mais que o que o podcast tem de tempo. Posteriormente foi preciso um apoio. A NATO apoiou a Ucrânia em nível logístico, militar e bélico. E esse apoio foi um pouco tarde, a meu ver. Isto provocou com que a Rússia tivesse o tempo necessário para criar linhas de defesa, que são as linhas de defesa atuais, e essas linhas de defesa estão bastante reforçadas e sejam um pouco difíceis de serem. O Fica Biden muito até difícil. disse hoje, não esqueças de dizer, o Biden até disse hoje que os progressos que a Ucrânia teve nas últimas 72 horas foram notáveis. Sim, vou focar aí. O Muito que é que bem. acontece? No ano passado, quando se iniciou a contraofensiva, recuperou-se muito terreno, exponencialmente comparando com este ano. Foi recuperado terreno e este ano contava-se com o fornecimento de alguns tanques, o Leopard e o Abrams, pudesse ser reconquistado a mesma imensidão de terreno, o que não aconteceu porque o fornecimento desses materiais demorou e deixou com que a Rússia pudesse entrincheirar-se, colocar linhas de defesa, os Dragon Tits, os Dentes de Dragão, campos minados, trincheiras anti-tanque, o que demora a progressão no terreno. O avanço está a ser um avanço significativo, mas mais lento do que se podia perspectivar. Até porque a guerra é feita à velocidade da guerra e não é feita à velocidade da política. A política é muito mais rápida e a guerra depende de muito mais variáveis. Às vezes, não é? Às vezes. Sim, mas não. Sim,
sim, política em geral, não é política portuguesa que demora 10 anos a fazer um estrado. Sim. Hum, ou seja, demora muito mais tempo a construir uma linha que seja sustentável para progredir no terreno. Porque é preciso coordenar aquilo tudo, é preciso coordenar as tropas, é preciso arranjar meios de transpor alguns obstáculos colocados e nisto tudo acredito que as pessoas depois foram um pouco influenciadas pelo que se dizia na informação que seria até ao Natal, eu cheguei a ouvir que até ao Natal se reconquistaria bastante território e já se estaria perto da Crimeia. Ok. Ou seja, é quase impossível isso acontecer. Até porque Está vem aí o tudo. inverno, não é? Pois, e E vai o parar inverno ali tudo é e vai permitir com que se crie uma contraofensiva, se calhar russa, para recuperar o terreno perdido, ou que se prepare ainda mais para estes avanços que a Ucrânia tem feito. Mas a Rússia Eh, também tem que atravessar as armadilhas, não é? Ou os Pois, obstáculos não, que sim, colocou, sim, sim. não é? Surgiu um problema que foi a primeira frente entrincheirada de homens quando quis recuar, não conseguia recuar porque estavam entre campos minados e surgiu um problema que eles acabaram ou morriam a combater ou morriam a tentar recuar pelos campos minados. Hum, e este, este, este tempo, este tempo dado à Rússia para se construir defesas porque não estava, foi o tempo que demorou os, os governos a aceitarem, uns governos contrapuseram, tentaram ter uma forma de fornecer material para lá e este tempo todo fez com que também agora tenhamos ainda mais tempo precisamos ainda mais tempo para que a Ucrânia consiga avançar no terreno. Apesar de que está a ser uma recuperação sustentável, estão a manter as linhas de fornecimento e estão a manter a pressão no inimigo. Ou seja, Ok, continua-se a progredir, mantém-se o que tem e está-se a conseguir fornecer os que estão na frente. muito bem, muito bem. Ou seja, neste. Só aqui um à parte, não percas a tua linha de raciocínio. A Suécia ainda não está ratificada. Não, não. Falta a Turquia e a Hungria, não é? Está-se. Assim, pelo que eu percebi, estava quase dado como certo, já tinha chegado a Exato. acordo e tal, mas ainda não estava escrito preto no branco, ainda podia haver aí alterações, mas pode, porque a Turquia também queria pertencer à zona comunitária, podia saber ali se havia uma troca por troca, mas para já ainda não consigo te dizer algo 100% certo. Ok. Depois tens outro problema, enquanto a Ucrânia está a avançar, está também a tentar manter os seus homens vivos. Por isso tu manda para lá carne para canhão e para uma frente em que podem ser mortos e morrerem lá. Ok. Ok. É assim, e depois, no geral, 30% do território ucraniano que foi invadido pode estar minado. Ou seja, é uma imensidão de território É isso. que dificulta a ti ou seja, quem avança ou tenta avançar, porque tem que ter uma precaução muito maior, porque apesar dos tanques milagrosos que se pediu para lá, eles não fazem milagres. São milagrosos porque tinham uma tecnologia diferente, uma Mas tecnologia tem que que avançar no estava terreno. atual, exatamente, mas não são à prova de tudo. Sim. E, apesar de notícias que dão é que dos tanques todos, a maior parte que foram lá enviados, só 7 estavam perdidos ou danificados. Portanto, Sim. manteve-se bastante Eu material fiquei lá. com a ideia que na altura eles tinham recebido da totalidade cerca de 70, 70 e tal. 70 e poucos, sim, portanto, Sim, 10%. sim. Mas e agora eu queria chegar aqui a um ponto final sobre isto, sobre este tema. É que neste momento existem 96 tanques de Leopard que não podem ser enviados para a Ucrânia. Reservas E estratégicas da NATO? não, porque não podem ser enviados, pois levaria a uma mudança da naturalidade da Suíça. Da Eles estão, Suíça? sim, eles estão na Alemanha, estão num parque
militar para serem enviados e não podem ser enviados porque têm alguma tecnologia, algum sistema que é suíço e os tanques precisam de ser autorizados pelo governo que criou essa tecnologia. Então ainda estão lá parados, se calhar fariam muita falta na frente a ajudar o povo ucraniano. Hum, eu não consigo perceber. Se calhar eu Nem não tu nem consigo. eu. Eu vou-te dizer isto. Eu primeiro não percebo o sentido de neutralidade da Suíça. Já deu resultado. Tem provas dadas em 2 grandes guerras, sim senhor, é verdade, mas foram situações totalmente diferentes em Ok, alturas mas diferentes. tudo bem que eles vendem uma tecnologia, mas venderam, não é? Para um tanque Sim, de mas, guerra. tipo, não, a tecnologia é deles e eles têm de dar uma aprovação legal. O que acontece é que o parlamento alemão que está propõe uma reforma de lei que permita a repartição de material bélico para um país em guerra, desde que seja usado em legítima defesa. Hum, Ok. isto é o que eu posso Mais 2 anitos? adiantar. Diz? Mais 2 anitos? Não, não, isto é na Alemanha, não estamos em Portugal, é Ok, na Alemanha. tá bom. Tá bom. Hum, E daqui a meio anito devemos ter lá os F-16, não? Os primeiros. Sim, diz que sim. Tipo, fala-se que agora em setembro já se começa a dar início À instrução, não é? à instrução dos pilotos aviadores. Hum, Lá está, mas mais uma vez, este atraso todo vai provocar o que eu te expliquei e que aconteceu anteriormente. Quando vai Sim, chegar, já estão um pouco preparados para isso. pois. Já pode ser tarde. Mano, é complicado, são situações que depois dependem de diversos conjuntos de países, como esta situação dos tanques que estão parados. São 96 tanques, vai ao par de um, não são dois, é o par de um. Estão parados. Ok. E são necessários, se calhar, e já podiam lá estar e não estão à espera de um país que se diz ser neutro, Não, imagina que a que Suíça queria invadir a Alemanha. Sim, senhora. Invadia a não, Alemanha e dizia: Olha, tu não podes usar os nossos tanques. mas pior do que isso, estes tanques pertencem a uma empresa holandesa, que comprou estes tanques ao, ao exército italiano. Estás a ver as voltas que isto está a dar? Estou, mas ainda está Uma dentro da empresa NATO. holandesa, não, uma empresa holandesa, Sim, empresa privada, esquece a neto, empresa sim. privada, Sim, num país que pertence à NATO, mas sim, eu percebi. comprou estes tanques à Itália, que seriam para fazer deles desmontagem e para peças ou reconstrução dos mesmos. A Alemanha decidiu comprar como forma de ajuda para fazer o envio para a Ucrânia e não pode porque existe uma lei alemã que não deixa passar este material para lá. E isto já deu uma volta, porque era de uma empresa holandesa que comprou na Itália uns tanques que ainda tenham uma tecnologia suíça e andámos nisto. Muito bem, muito bem. E agora, Eh, só em jeito Diz. de terminar, o Arsenal russo, eles ainda têm munições e O que irá. Outra mísseis. situação que eu me ia esquecer. Houve também uma conquista desta semana, Rababotin, que é uma Sim, cidade que, segundo o presidente Zelensky, poderá levar a chegar à Crimeia. Ou seja, ok. vai criar uma linha que permitirá É para a chegar à Crimeia? Crimeia. Ok, eu Sim. por acaso vi a notícia de Robotin na comunicação social, mas lá está essa parte geográfica, já me passa um bocadinho. Não, não, não estou a dizer que é junto. Sim, Mas mas ou seja, é o sítio porque de passagem. vai criar linhas de fornecimento e vai criar linhas que tu possas avançar com outra segurança e que te permitirá recuperar território da Crimeia. Muito bem. E tu achas que a Rússia ainda tem material para continuar estes, por exemplo, estes bombardeamentos noturnos e. Eu tenho, tenho Tem? e terá. Se calhar não é o mais recente, o mais tecnológico, mas terá sempre. Se não Nem que seja para fazer tem barulho, não é? material e tem número de gente. Mas se fizerem uma requisição geral, vão ter sempre muito mais gente que a Ucrânia. Se estão treinados ou não, já são outros 500 paus. Se têm capacidade ou não, eh, já não sabemos. Sabes que isto da guerra também vai muito da moral.
Sim, isso Ou ficou seja, a provado no moral início. Sim. ucraniana, que é a recuperação do território invadido, a reposição do Das do seu fronteiras? território, hum, tem uma moral que se calhar os militares russos não têm, porque alguns se calhar começam a os que lá estão se calhar começam a perceber que não percebem o que é que se está a passar, Sim. e se calhar não percebem o motivo de estarem lá, Aliás, houveram e os relatos sobre isso no início, não é? Quer dizer, yeah, nós e estamos depois aqui e os ucranianos não os percebem que nada. vêm com uma moral, completamente em baixo. Pois. Os que chegam vêm com uma moral completamente em baixo. E agora eu ia-te fazer uma pergunta: tu Ui, acreditavas que há um ano atrás, um ano e meio atrás, que iria chegar a uma altura em que tinhas o Moscovo a ser atacado, o aeroporto de Moscovo, eh, a cancelar voos durante dias seguidos, eh, o aeroporto completamente fechado, sim, que sim. que iríamos chegar ao ponto em que a Rússia, a Rússia, território, iria ser atacada? É, E eu não estou a dizer é, com isto que sejam os ucranianos a atacar, estou a dizer é que estão drones lá, estão exatamente. drones. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Se é uma guerra interna, se é uma situação civil interna, se é. Isso não Sim, sei que estão a chegar drones. há grupos contra o Kremlin, não é? Sim, Contra mas quem, também pode quem ser o está no próprio Kremlin. Kremlin para justificar Para alguma situação. justificar outros fins, exatamente. É o seguinte, o que eu acho é o seguinte, eh, tu tens a Ucrânia a ser invadida, tu tens Não, não, não. A pergunta, a não, mas pergunta é, eu chego lá, se acha, ok, eu chego lá, tens a Ucrânia a ser invadida, tens um Kremlin a dar a narrativa que quer, tens os cidadãos russos a absorver a narrativa do Kremlin. E é o seguinte, na minha opinião, a guerra só para quando a população russa se revoltar contra o Putin, neste ou caso. quando o governo cair. Exato, e pode até ser a própria população Porque russa a levar sabes a que, isso. pois, Agora, mas o para isso acontecer, ou isso só acontece quando os russos começarem a sentir na pele os efeitos do que está a acontecer. E depois correto. das duas, uma, ou se revoltam, porque perceberam que a narrativa não é aquela e que se calhar há qualquer coisa a acontecer que não é o que está a ser dito, ou se alistam. Mas eu acredito-me que aqui estamos a entrar num ponto com ataques em solo russo, independentemente se são ucranianos, porque também pelo que sei, as armas ou as munições e as tecnologias fornecidas são para autodefesa e não para ataque em solo russo, Uhum. independentemente de ser a Ucrânia ou não, uh, só com ataques em solo russo é que a população russa vai perceber que algo que isto afinal não é um mar de rosas. E algo que se passa aqui alguma coisa que não nos estão a dizer. Verdade, mas acredita que nunca a população nunca se vai revoltar É muito presa, não é? facilmente. É Não, presa. não, porque o controle de informação, mais o misto de tu vais ser preso e vais para a Sibéria. eh, eu acho que nunca vai ser por aí. Vai ser quando os custos económicos forem tão grandes que os grandes grupos que apoiam o governo fazer com que o governo caia. De alguma forma. Tipo, Não, ou caem pelo menos eles, é por não aí. é? Cá Eh, das janelas de aviões. e futuro? Já agora tu falaste Sim. presente, passado e futuro. E o futuro? O que é que Eu, almejas? olha, eu acho que vamos ter aqui, ou a Ucrânia consegue, eh, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ganhar terreno e reconquistar terreno, ou vamos ter aqui uma guerra dos 100 anos. Não é dos 100 dias, mas é dos 100 anos. Porque da maneira que isto está, não me Isso, acredito que a Ucrânia ceda terreno, não me acredito que o Putin regresse, não é? Porque não pode, que senão era o fim dele. E isto está aqui para continuar ad eterno. e tu achas que se. Vamos supor, não suponhamos. A Ucrânia recupera a sua integridade territorial. Sim. O que eh, inclui a Crimeia, porque isto no ponto em que sim, está sim, não há sim. volta a dar. Não, não, isso não há volta a dar e acho muito bem. Era território deles, foi anexado. Pronto, passando esse ponto à frente. Hum, imagina que existe uma derrota por parte da Rússia, ou são obrigados a voltar para o país, os Se- ou, militares ou- russos. ou são empurrados Que até à acha- fronteira, sim. Sim, sim, sim. E o que é que achas que sucederá depois? Tu achas que seja, numa loucura, tipo, perdido por 100, perdido por 1000, vamos lançar umas bombas nucleares? Achas que isso irá acontecer?
Ou poderá? Esse é o cerne da questão e isso é algo que se fala desde esta segunda invasão. Por isto vem da Crimeia foi como esta. Eu, muito sinceramente, não me acredito que o Putin avance para isso, pelo simples facto de ele põe uma bomba nuclear na Ucrânia e a população russa que vai sofrer com isso. Não, e depois tens outro pormenor. Tu, se lançares algo do género, tu irias estar a pôr em causa os países, a segurança dos países vizinhos. Os países vizinhos, alguns deles pertencem à NATO. E colocando em causa a segurança ou a integridade de um país, eles podem disputar o artigo 5 de defesa. Só que eu, quando falo nisto, e fiz a pergunta quase de propósito, foi porque tu já tudo perdido, cabeça perdida, derrotado, sem nada a perder, Sim. imagina-te fazer isso sem qualquer motivo ou seja, sem qualquer ambição estratégica, mas sim, já que não é para mim, não é para ninguém. Muito sincero. Não, porque nunca te esqueças que estes líderes são muito bem falantes, são muito eloquentes, mas prezam muito a sua vida, não é? Tens feita noção que o Mas Putin quase que sim, não mas sai já do está perdido Kremlin por porque 100, tem. perdido por 1000. Ainda assim, mesmo ele, acredito que sinta que. E tem a plena noção que se lançar uma bomba nuclear, há probabilidade de lhe nascer um terceiro braço, se for preciso. Quer E dizer, eu vou pôr ainda outra questão. E este já é uma opinião minha, sem factos nenhuns. Estamos aqui na nossa mesa a bater umas cartas e vou dar este trecho. Eu acho que neste momento ainda só não foi utilizado, que tenho a plena noção que ao fazê-lo iria entrar numa guerra contra mais países e que neste momento, como já não tem capacidade militar para bater-se com um, se calhar com os outros todos iriam perder em grande. sim, e também perdia, eu acho que perdia imediatamente o apoio do seu principal parceiro, que é a China. Quer dizer, eh, acho que até a própria China Sim. se retrataria e avaliaria a sua relação com a Rússia. Quer dizer, acho que eu até acho mais que ele não lança uma bomba nuclear por causa disso, porque sabe que a partir do momento em que o fizer, fica sozinho. E atenção, pelo que eu também vi, ele não pode lançar uma bomba nuclear sozinho. Não, 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 não. Tem, Há, há tem ali uns parâmetros alguns legais parâmetros, exatamente, que não disponibiliza de não um é botão carregar no e avança botão. sozinho. Não. Exatamente. Mas estamos aqui a fazer suposições. Hum, porque acho interessante às vezes debatermos sobre isto Claro, e gosto imenso de debater sobre isto porque o futuro está um pouco incerto isso sem dúvida. neste momento. Tem-se tido grandes, ou seja, a Ucrânia tem tido grandes avanços no terreno, tem conseguido manter parte dos seus militares, tem havido muitas baixas como é normal, Sim, contudo o número de baixas ucraniano em comparação com o número de baixas russo, em comparação é menor, eh, mas perspectivo que se conseguirem manter este pace, manter este ritmo, sim. vai chegar uma altura em que eles vão recuperar o terreno. Tenho pena de às vezes não ser a ajuda tão célebre como Como acho que deveria. devia de ser, Sim. que depois em embrulha aqui em parâmetros legais e que não é assim, tem-se de mudar a lei porque a lei não permite. Pá, isto, às vezes a necessidade devia de passar à frente de certas coisas, mas pronto, é como tu passares um vermelho num semáforo, tens o semáforo, passas o vermelho, cometeste um crime, és autuado. Mas se passaste um vermelho, quis que a tua filha para o hospital em urgência. Tem de haver atenuantes, tem de haver aqui um julgamento, se calhar, de outra forma. Mas Sim. Não pode ser uma vamos ver. acusação cega. O futuro que já dizia a minha avó, o futuro a Deus dirá. Sim. Não, Menos estas cartas, que isto está tudo com maceta. Só não tenho devastado. trunfos. Não tenho trunfos. Continuo a não ter trunfos. Muito bem, sim. Com isto, damos por terminado aqui o nosso naipe de espadas e proponho avançarmos para o naipe de paus, um tema ou um naipe sempre relacionado com tecnologia e sociedade. E aqui até acho que engloba as duas partes,
e aqui fazendo jus a uma notícia em que diz: câmaras da polícia do Porto vão multar estacionamento abusivo automaticamente. Para quem ainda não está familiarizado com o tema, segue aqui uma pequena introdução. Quem nunca passou mal devido a um carro mal estacionado? De acordo com o JN, para resolver este problema, a Polícia Municipal do Porto irá, a partir do próximo ano, dotar os seus veículos com câmaras para passar multas de forma automática às viaturas estacionadas de forma ilegal ou abusiva. Com recurso à instalação de câmaras nos tejadilhos, garantem que apenas a matrícula é captada para não ofender as liberdades e garantias de ninguém. O Polícia Municipal dentro do carro valida a informação, que depois transita automaticamente para a ANSE, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária. O concurso público prevê a aquisição de câmara para 2 viaturas. Os alvos serão carros estacionados em segunda fila, podendo ser multado uma fila inteira, ou seja, até agora os que estavam estacionados mais atrás até conseguiam retirar as viaturas quando se apercebiam da presença dos agentes. Poderá deixar de acontecer. Viaturas em cima de passeios, a bloquear garagens ou ocupar lugares reservados a pessoas com deficiência. Sendo assim, deixará de haver multas e papel e desculpas. Rocinho, o que tu achas sobre isto? Até que aqui está com nós. Acho muito bem. Acho muito bem. Até porque por vezes eu quero passar na estrada e não consigo. É só este o meu único motivo para isto que deixar correto isto acontecer. Sim, também é verdade. Eu vou-te ser sincero, às vezes o carro tem de estacionar, estaciono sempre num sítio adequado para estacionar. Eu Nem que e- tenha de andar mais 500 metros. Eu aí concordo contigo. Eu compreendo que certas zonas do Porto não sejam dotadas de espaço físico para fazer cargas e descargas. Eu compreendo que certas situações, eh, devido à geografia da própria cidade, não sejam capazes. Agora, a justificativa de comprar câmaras para fazer isto, em nada vai mudar. Porquê é que dizes assim? Nada vai mudar. Porque, como tu disseste bem, isto requer também de uma validação de um agente que estará dentro do carro. Sim. Ou seja, se esse agente não validar, a multa não é passada. Voltamos ao mesmo. Tipo, estamos exatamente iguais, mas com câmaras. É exatamente a mesma coisa, Não, mas com e câmaras. pelo que eu percebi também, vão deixar de haver multas em papel, o que significa que só quando aqueles 2 carros passarem é que as multas serão passadas. Não sei até que ponto Não, é que isso não. resolve. Não resolve nada. Não resolve nada. Isto só vai permitir que as pessoas paguem mais rápido as multas. Porque é informatizado e. E vem-me da isto- NSR diretamente. Exatamente. E já não há forma de dar ali uma volta a isto. Agora, acho bem que se preze pelo estacionamento. Eu já vi situações em que o autocarro quer passar e não consegue, E porque não tem um carro consegue. estacionado Não, em já estive segunda atrás de fila. um autocarro, rua de sentido único, estou atrás de um autocarro, quer fazer a manobra para virar, tem um carro ali estacionado com os 4 piscas ligados, como quem diz, é só um minuto, e tive 1 hora parado atrás do autocarro, com o autocarro a buzinar, com toda a gente que estava à minha frente e atrás de mim já fora do carro, isto no E, centro de qual, cidade, e, e depois chega e, lá a pessoa, como se nada fosse, entra dentro do carro e arranca. Eu primeiro não sei como é que ela não levou ali um, um um vatão, linchamento. levar um vatão. Um linchamento. Mas Não, entra no carro então, como e o que se é que não vai se mudar? passasse nada. Sim, E o que é que vai mudar? Chegou lá o carro com a cabra, passado 1 hora, o que é que vai mudar? sim, Nada. sim. Isto só vai fazer com que seja mais fácil o processamento da multa. Vai Sim, ser mais rápido pagar, vai vai ser mais agilizar. rápido cobrar, vai Não, para se logo eles pagar. retirarem os outros agentes que andam fora destes carros, seja a pé, seja noutros carros, seja. Estamos a falar da Polícia Municipal. Quem vai fazer isto é a Polícia Municipal. Ahm, como complemento às forças da autoridade, RTP, PSP, que também já o podem fazer. Têm a competência para o fazer. Estes 2 carros poderão ajudar qualquer coisa. Agora, se os outros agentes que andam pelas ruas do Porto não ligarem, pelo menos para o carro, já nem falo na situação de não serem eles próprios a passar multa, porque aqui já poderá haver aqui um conflito de competência. Mas se não ligarem para a viatura, olha, tens que passar aqui porque tem aqui carros mal estacionados.
Se calhar até é Não, mais isso, fácil para eles ligar para a Polícia Municipal, né, para outros colegas, do que ligar propriamente para a PSP. Porque a PSP mas também isso não, pode não não, ter não- efetivos para, naquela altura, ir lá. Ah, também não sei até que ponto é que melhora relativamente ao que já está. pois, mas eu acho que esse não vai ser o funcionamento. O funcionamento será passar o carro para ser o mais rápido possível, criar a autuação ou criar o auto e ser mais rápido para fazer eles não vão estar à espera de que o carro apareça lá ou que chamar o carro para que a multa seja realmente efetivada. O que eu acho é que é um sistema caro, se calhar se tivesse gente pelas ruas a Que fazer este tem, tipo de que serviço tem, é isso, é isso. e era o mesmo, Até ia porque a chegar ao Polícia mesmo. Municipal tem mais que fazer, mas também pode fazer isso. Pois, mas é isso mesmo que se tivessem um efetivo suficiente, se calhar isto estava resolvido, nem era preciso câmaras. Sim, Que é uma câmara que não é autónoma, que precisa de uma pessoa dentro para efetivar a multa. sim. Vamos aguardar e vamos ver no Vamos que é que ver. dá. E muito cuidadinho a andar pela zona do Porto. É, Algures no próximo ano. Que é... é que desta vez pode não ser o carro da Google. Pode não ser o carro da Google, é verdade. É verdade. Então, assim, com isto, ou queres acrescentar mais alguma coisa? Não, está É, tranquilo. com Então, isto podemos fechar este tema. E voltarmos agora para o nosso Astrunfo, que é aquele que consideramos ser o principal tema da semana. E aqui decidimos abordar o caso Luís Rubiales e Jennifer Hermoso. Farei só aqui uma breve introduçãozinha. Breve, como quem diz. Temos aqui alguns pontos em que eh, eu decidi tocar para fazer aqui uma cronologia, mas tentarei ser o mais breve possível. A 20 de agosto, as nuestras hermanas espanholas tornaram-se pela primeira vez campeãs do mundo de futebol feminino, ao vencer a Inglaterra por 1-0, com um golo de Olga Carmona aos 29 minutos. Na cerimónia de entrega de medalhas, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, beijou a média número 10 da seleção espanhola, Jennifer Hermoso. A partir deste momento, todas as atenções se concentraram neste. Irene Montero, ministra da Igualdade espanhola, e Ione Belarra, do Podemos, deram pontapé de saída, criticando logo a atitude quase em direto. Ainda no balneário e com toda a polémica já em andamento, a jogadora desvalorizou, dizendo que não gostou do beijo, mas que não teve como reagir. Enquanto isso, Rubiales festejava no palco, tendo sido daí decapitado a segurar a zona genital durante uma dança junto da rainha espanhola. Já no voo tentaram resolver a situação, tendo a Real Federação Espanhola pedido aos jogadores para gravar um vídeo a desvalorizar o ocorrido, onde Jenny Hermoso rejeitou participar. Após a chegada à Espanha a 21 de agosto, Rubiales desculpa-se e diz que não pensou com clareza no momento de grande euforia. No mesmo dia, e em comunicado, a jogadora voltou a desvalorizar. A Ministra da Defesa, o Ministro da Cultura, a porta-voz do PT e Yolanda Dias do Sumar reforçaram o tom crítico à situação. A 22 de agosto, Pedro Sánchez recebe a equipa e o Presidente da Federação Espanhola e tece também duras críticas. No dia seguinte, Jenny diz, uma vez mais, que mais nada dirá e deixará nas mãos do Sindicato dos Jogadores e da sua agência desportiva TMJ a defesa dos seus direitos. No dia seguinte, a FIFA anuncia a abertura de um processo disciplinar contra Rubiales. No dia seguinte, em reunião da Federação Espanhola, Rubiales diz que não se vai demitir, que está a ser alvo de assassinato social e falso feminismo e recebe um grande aplauso por parte de alguns dos presentes. Neste mesmo dia, o governo espanhol inicia o processo de suspensão. No dia seguinte, e só para enquadrar, sábado, a FIFA suspende Rubiales de toda a atividade e impede-o de contactar gente. Já nesta semana, a 28 de agosto, a mãe de Rubiales trancou-se dentro de uma igreja em protesto contra a perseguição do filho. A 30 de agosto, a mãe de Rubiales é internada de urgência devido à greve de fome. Nesse mesmo dia, o tio tece duros comentários ao caráter do sobrinho e relembra que o denunciou o ano passado à Autoridade Anticorrupção por, em 2020, ter usado dinheiro da Federação para pagar uma festa privada com a presença de cerca de uma dezena de jovens, onde o tio terá dito a Rubiales que ele estava louco e que elas poderiam ser filhas. A 31 de agosto, a mãe de Rubiales tem alta e termina a greve de fome. Consegue, cronologicamente,
foi isto. Todos os dias quase havia novidades sobre o tema. E o que se coloca agora é: será linchamento social Um ou não? aproveitamento, talvez, Ou mas é assim, temos de ser honestos. sim, Aconteceu, é visível, eh, não devia ter sido feito. era isso que Pessoas ia perguntar. que tenham cargo significativo, seja o que for, eh, têm de ter um cuidado superior, Sim, porque são representantes de alguma coisa e estão e em serviço. Sim, hierarquicamente sim. acima de outras pessoas. E isto não quer dizer que outras pessoas que não tenham um cargo semelhante sejam legitimadas para fazer o que ele fez. Não, Não. de todo. Eu estou apenas a dizer que uma pessoa que tenha um cargo semelhante tem de ter um cuidado redobrado, porque todas as atenções vão estar sobre eles. Exato. E tudo serve hoje em dia para acusar e fazer acusações. A realidade é que ele fez. Aconteceu, vê-se. No momento, realmente, a atleta não faz qualquer movimento, nem tem um ato Afastar, sim. de afastar, mas se calhar também podemos dar a desculpa e que estava surpreendida por aquilo ter acontecido. E ela disse isso depois no balneário, ou seja, ainda é pior. Pois, depois surgiu um vídeo, um avião, em que se calhar alegam que estava feliz de contente e não mostrava. Desculpai-me lá, mas as pessoas não têm que mostrar, seja o que for. As pessoas não têm que mostrar a tristeza, eu não tenho que mostrar a minha tristeza, por maiores dificuldades que tenha. Se calhar o estado, a minha forma de estar, não me deixa transmitir essa tristeza para os outros, por muito mal que esteja, muitas vezes. Ah, Sim. Isto não sei se é o caso, se não é. A verdade é que, em sumo, em sumo, existe um extrapolamento da comunicação social de Não, querer falar sobre este caso. aliás, aqui em Portugal só passava isso. Exatamente. Exatamente, é uma situação que tem de ser resolvida, tem de ser punido quem tem de ser punido, tem-se de investigar, pois existem acusações de familiares, situações que se calhar não são as mais corretas também. hum, Porque é que esse familiar só se lembrou agora? Ou seja, Ele denunciou o ano passado, não é? Só que, pelos vistos, aquilo que eu em saco pôr. pois, só agora é que se sabe porque só agora é que faz Agora o notícia. Agora Rubiales vende, está no agora centro. vende, Exatamente, agora o Rubiales está no centro das atenções. agora vende. Tudo isto é um farrabaló de situações que não se percebe e de um aproveitamento da comunicação social de uma situação que não tem desculpa, não tem forma de ser defendido, mas que tem de ser resolvido. Isto quer seja pela Federação de Futebol Espanhola, quer seja pela FIFA. A FIFA acho que já tomou a posição, como tu Já se disseste, suspendeu. já tomou a posição e possivelmente irá ter repercussões futuramente. Mas também a Federação depois diz que não irá afastar e se for afastada, a Espanha poderá porventura não ir às competições. Houve um pormenor aqui que, que eu achei interessante, foi a mãe lembrou-se e foi fazer uma greve de fome para a igreja. E ao Sim, final de 3 dias ficou doente. é mãe. E como mãe, eu percebo, mas já não se usa. Já é coisas do passado. Eu sei que se calhar numa situação de desespero, foi aquilo que lhe deu na cabeça, mas não resolveu nada, se calhar Não, só piorou. e a senhora, exatamente. Pronto, não tenho sequelas por causa disso. Lá está. Eh, Ela estava no vocal exato e teve acompanhamento. Hum, Como eu digo, é um caso, não tem desculpa nenhuma, está visto, tem de ser tomada uma decisão e tem de ser discutido isto por alguém que tenha mesmo, ou seja, Competências? tribunal, sim, competência para fazer, E nós porque aqui na mesa não podemos, nós temos competências para isso. opá, a competência era simples, se fosse minha filha, Quer saber a quem será?
Não, nunca, Ah. nem sou contra essa merda. O que eu acho é que, infelizmente, extrapolou-se aquele momento de festa e, E não terá sido foi feito aproveitamento dele dele? por ser um momento de festa, Pois, opá, não é? houve antecedentes. Alguém fala de antecedentes, alguém fala de alguma coisa que esteja O para trás. tio. Pois, opá, eu continuo a dizer, foi errado, completamente fora do panorama normal para uma pessoa que era hierarquicamente está Superior. a nível superior, era o representante, não devia ter acontecido. Nunca, de forma alguma, e não tem desculpa. Sim. Estamos aqui a fazer. Eu aqui partilho das tuas observações. Nem. Mas tenho a acrescentar aqui um que é isto que sirva de jurisprudência, por assim dizer, mas que sirva pelo menos de aviso para que pelo menos as mesmas situações ou situações semelhantes noutros sítios, seja públicos, privados, sejam semi-públicos ou semi-privados, mas em qualquer outro sítio, não volta a acontecer. Ou pelo menos, porque nós sabemos 95%, 99% das pessoas são decentes, só digo, mas que pelo menos aquele 1% não é tão digno quanto isso e conseguiu chegar a lugares hierarquicamente Pois é uma superiores. palavra difícil e um gajo está aqui nas cartas começa a ficar cansado. Epá, estou a precisar de uma mini. Manda vir aí 2 minis. Eu vou. 2 minis. Duas pequeninas. Sim. Já atrás. Só para ajudar aqui a garganta. Mas que pelo menos, e agora não digo mais sério, que de futuro, uh, quem está em cargos superiores e que se usa disso, que tenta usar isso para benefício próprio, pelo menos que pense 2 vezes a ver se com isto também conseguimos uma sociedade melhor. Acho que independentemente do que sair daqui e independentemente como disseste bem, porque isto só com o tribunal é que é julgado, esperemos que seja imparcial para que lado for, com outras evidências que venham a surgir, independentemente disso, que de futuro situações como estas sejam ou que não aconteçam, mais importante, por qualquer coisa que uma pessoa possa dizer agora e depois do que já foi esmiuçado na comunicação social durante estas 2 semanas, claro, acho que já chega qualquer informação que venha, a não ser Não, que porque seja depois saída do tribunal, pouca validade terá. é que tu depois chegas a uma altura que ou tentam justificar ou tentam incriminar e É o bicho vai-se que disse, é fora o da bicho que questão. disse, é o bicho Vai-se que fora disse. da questão. Aconteceu. Aconteceu. É errado. É. Ninguém tem dúvidas que é errado. É punir. Sim. Custa, porque vai destituir, se calhar, alguém que representava e tinha conhecimentos importantes. Mas isso não é justificação para o que se passou. É punir quando se faz alguma coisa errada, não há justificação. É que depois vai abrir precedentes. Se isto for desculpabilizado, eu tenho a certeza que não vai ser, tenho quase a certeza, porque isto, a dimensão que foi dada E as proporções que tomou. não vai ser desculpado de forma alguma, nem tem que ser. Mas a ideia que eu fico é que dependendo da venda que vai causar a notícia, existe uma desproporcionalidade imensa de informação. Sim. É isto que acontece, o tio disse não sei o quê, a mãe foi e fez greve de fome. Há tanta coisa Mas que também acontece. estamos na silly season e sabes que qualquer coisa que aconteça vira notícia. Isto É, normalmente só a partir pode. de setembro, o que coincide com a rentrée política, deixa rapidamente de ser assunto. Mas eu Esperemos que sou sim. sincero, a minha opinião é, e a minha sincera opinião é, aconteceu, não devia ter acontecido, foi errado, punir. Não tenho qualquer E que dúvida sirva sobre de isto. exemplo para o futuro. É a única coisa que acho. Sim, completamente. Muito bem, Rocinho. Acho que não é que tenhamos feito um trabalho melhor do que
fez toda a comunicação social ao longo destas 2 semanas. Não, porque nem temos essa Essa obrigação. obrigação. Nós Nem estamos assim aqui a comentar e a dar opiniões, que é diferente. Exatamente. Mas era impossível passar ao lado deste tema. E com isto, proponho entrarmos aqui agora no nosso próximo spot, que é a Bisca Seca. E para a Bisca Seca decidimos trazer aqui o governo francês proíbe a utilização de abaya na escola. Eu já ouvi falar em burca, ouvi falar em niqab, hijab, mas abaya foi. Fazendo aqui um enquadramento, a 28 de agosto o governo francês proibiu o uso da abaya, que é um género de túnica usada por mulheres muçulmanas nas escolas, no próximo ano de lei. O ministro da Educação diz que se trata de um símbolo religioso, sendo a França um Estado laico, mas a comunidade muçulmana diz que se trata de um vestido para o calor e não de uma veste religiosa. A abaia nas ruas não foi proibida, como foi o véu islâmico integral, composto pela burca, até os olhos saem tapados, ou o niqab, em que há ali uma faixa na zona dos olhos em que se vê a pessoa, em 2010, avalizado pelo Tribunal Europeu. Esta situação prevê uma multa de 150 euros. Numa outra nota, também temos os burquinis proibidos nas piscinas da cidade de Grenoble em 2021. É um tema. Nós hoje já abordámos desporto, já abordámos a bola ligeiramente, já abordámos política, já abordámos economia. Religião. Portanto, só faltava a religião, não é? E Bola, é desta que vamos ser banidos. economia e religião. Vamos lá, reporta aí de alguma coisa. Mas eu também acredito que isto tenha pouco efeito, até porque já houveram relatos que a tensão que é multar uma pessoa que esteja a usar a burca ou o niqab, a tensão que se gera na rua, que se gera junto dos agentes, eles muitas das vezes olham para o lado e fazem chegou inclusive a haver, não sei se ainda está, um empresário argelino, que qualquer mulher que chegasse à beira dele a dizer que tinha sido multada por causa de usar a burca ou o niqab, Ele pagava. Né, em qualquer ponto da França. Esse era um empresário desses que precisávamos no Porto, por causa dos carros em segunda mão. Os carros em segunda mão? Depois a polícia vai começar a Em dar segunda com as fila, em câmaras. segunda fila, sim, Estás- sim. Dava jeito. Mas sim, o que é que tens a dizer sobre isto? Nunca se sabe se a Associação Empresarial do Porto não vai começar a pagar. Mas o que eu tenho a dizer sobre este tema, passando à frente, eu não percebo. Eu não percebo onde é que querem chegar com esta lei. Eu não percebo. Qual é o motivo? A justificação. Eu posso dar uma aqui para cima da mesa. Sim, Olha, então atirei uma. enquanto te tiro esta carta, então, vê lá se assistes. A França e o crescimento da população muçulmana tem tido nos anos, fruto das suas mais variadas políticas, tem perfeita noção que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, quando surgir um candidato a Presidente da República muçulmana que ganhe, independentemente do país, Oh, do ok, partido. ok. Eu percebo a ideia. Mas o que é que esta proibição do uso deste artefacto têxtil Para proteger provoca? O que é que alguém que usa isto provoca numa escola? Ou seja, isto com que motivo é que querem proibir a utilização disto? Só É se mesmo. for, só se for para diminuir de certa maneira, caso haja, e temos visto algumas situações, mas que não estão correlacionadas de maneira só citar aqui este ponto, que a população mais jovem, até porque isto só é válido para a escola, tem um fervor religioso tão grande que possa trazer problemas de tudo. Só se for por aí. Mas o fervor religioso não pode ser equiparado ou comparado à utilização ou não Adereço. de um adereço de uma indumentária. Isto é da mesma forma. O governo francês vai haver um precedente aqui que é: ora bem, vocês não podem usar isto, e amanhã vai vir alguém, mas aquele usa um terço ao pescoço. Vamos ter que proibir.
passar por aí. Pois, É um bom ponto de vista, sim, isto é que não existe uma justificação que eu compreenda que possa causar uma proibição da utilização deste indumentária. Ok, se me disserem uma justificação, não Sim, e disseram. até porque somos nós E aqui eu a estou a fazer e falar, pode haver aqui algum background que nos esteja a escapar. sim, e eu estou a falar de bons. Eu Exatamente, sei, ora, estamos a falar de bons. Nós não sabemos por aquilo que se passa nas notícias diariamente lá, que existem problemas sociais graves na França, existem situações que não estão a ser mais corretas socialmente, mas isto em específico não vai para nada. Isto não vai para nada. não, Não pelo contrário, a curto é prazo agrava a tensão social. exatamente, porque quando aparecer lá na escola alguém com uma cruz de Cristo ao pescoço por dentro da camisola, não, porque se eu não posso usar isto, tu também não podes usar isso. É É uma isto boa que maneira de pegar nessa coisa. quando falámos sobre esta situação desta bisca seca, porque para mim é uma bisca seca, ou seja, Sim, que a tu vais bisca ficar sem pode ela, ser isto ou de vais ficar sem flop, ela. exatamente, É um pode ser. flop completo, tipo, porque não leva a lado nenhum a proibição desta indumentária, não leva a lado nenhum. O saco roto é tentar criar mais barulho do que realmente vai trazer de benefícios. E com isto, acho que não temos a dizer mais nada sobre isto. Não, não, só acrescentar aqui que pode ser também, ou pode estar a ser usado, não é? A França está com problemas económicos e, como já referimos no naipe de outros, pode estar a ser usado para também desviar um bocadinho das atenções. Não, é? E não ia ser o Sim, primeiro político a sim, porque fazê-lo. Não é? sim, mas eu vi a notícia e achei: "Como é que é possível? Isto não vai para lado nenhum, isto não traz benefícios nenhum à sociedade, a proibição de algo que é inofensivo a qualquer pessoa". Isto é a mesma forma que me Sim, chegar ali à rua partindo e disso. dizer-me: "Oh, tu não podes andar de calções". Eu: "Mas porquê?". "Ah pá, porque nós achamos que não podes andar de Não, calções". porque as tuas Pronto, pernas sexys à mostra causam um certo impacto no que é que não é. passa. Ou seja, Atenção, um certo impacto, na população feminina. claro, Quero com por amor de Deus, elas ainda estão depiladas, elas ainda estão depiladas, sim. sempre, 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 sempre. Muito Sabes bem. que eu não falho, Não, Rocinho Capucho. Não. não falho nisso, sabes que é certinho. Muito bem. Não, acho que passa por aí. Acho que foi abordado. Acho que é importante trazermos isto só para também quem nos está a ouvir poder refletir um bocadinho. Ah, acho que não podemos dizer muito mais do que já foi dito. Quem tiver alguma coisa a mais a dizer, Que deixe faça aí nos favor. comentários, por Exatamente. favor. Estamos sempre suscetíveis a receber inputs. Aceitamos todos e qualquer tipo de comentários positivos. Não precisa ser positivos, mas construtivos. Também já aceitámos os negativos? Isto está a ficar uma Não, democracia não, muito grande. construtivos. Negativos, quer dizer, vamos com calma. Vamos com Isto está a calma. ficar uma democracia muito grande. Parece a democracia francesa. Muito bem, Recife. Com isto, passamos a uma seta da semana. Ora bem, eu nem sei para que pegar nisto. Adiante. Eu posso introduzir Introduz. aqui da maneira que posso. Portanto, vamos falar aqui sobre a Escola de Ciberdefesa do CENCFA. O que é o CENCFA? Não sei. O que é o CENCFA? O CENCFA em si é o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Foi notícia no DN, em 31 de 8, que o concurso para a Escola de Ciberdefesa exige experiência comprovada em atos de guerra e que apenas 2 empresas apresentaram proposta. Ora bem, isto aqui já de sempre. Esta capacitação está a ser preparada há 4 anos, mas com a mudança de liderança do centro, voltou tudo à estaca zero, pelo facto do novo chefe querer abrir o concurso a nível internacional. Eu aqui até acho que concordo, apesar aqui Também concordo perfeitamente que se abra aí para o espaço o internacional. problema é o projeto ser para ser executado em 7 anos. Portanto, já vamos em 11. Mas adiante. Mas acho que foi uma decisão no sentido correto. Ora bem, a partir daqui a coisa descamba. De acordo com o DN, um dos requisitos para serem candidatos a prestar, e cito, serviços de formação e consultoria em ciberdefesa, a demonstrar que foram consultores nos últimos 5 anos no, e volto a citar, suporte, apoio e orientação para a condução de operações militares no ciberespaço a pelo menos 2 entidades governamentais. 11 empresas quiseram ter acesso ao concurso
e que, por ser confidencial, tiveram que levantar o caderno de encargo no Gabinete Nacional de Segurança pessoalmente. E, pelos vistos, foi com grande estupefação que as empresas, entre as quais algumas gigantes mundiais, leram também que o ENFA, o Estado-Maior-General dos Forças Armadas, ainda impunha que esta demonstração contivesse, e citar, no mínimo, informação das características principais dos serviços prestados, suas componentes, objetivos principais, a data do início e o tempo do projeto. Ok, Russo, eu termino a minha introdução com isto, para passar a bola. Das duas, uma. Ou isto é contra-espionagem do Estado português, ou é pura incompetência, meu. Eu não sei o que é que se passa aqui, meu. Não, é que eu não percebo o pessoal que chefia isto não consegue entender que as empresas trabalham para outros Estados têm uma coisa chamada sigilo. Sigilo. Confidencialidade, meu. É sigiloso. Ou seja, eu não posso demonstrar tudo isso que foi requisitado porque estaria a quebrar o contrato com Sim. outras pessoas. Não, e mais adiante, Mas- será que Portugal para- ia gostar que soubesse que aquela empresa disse que prestou estes serviços a Portugal? Quer dizer, Não faz sentido. Mas vai fazer à frente. Eu vou-te explicar porque é então, que vai fazer. a Vai bola, fazer. a bola está do teu lado. És tu os gajos cartas. O que é que acontece? Vamos partir do início. Tudo isto é recambulesco. Entra uma nova direção. Essa nova chanfre direção. Não. Isto tudo que está para trás é para botar a ao lixo. Isto é tudo à grande, não há cá filmes. Vamos começar de novo, porque quem esteve cá não aproveitamos nenhuma folha. Não há nada para aproveitar, é tudo para o lixo. Só Olha, projeto. é tudo para acabar. E isto custou logo uns valentes dinheiros ao Estado. Não é? Porque são 5 anos ou 4 anos que foram para o lixo. Chega lá alguém e muda isto e esperamos que não venha, entretanto, outro alguém e que mude isto outra vez. Seria uma Que eu empresa do Marco Capitão? Nada, não adiante. sei. Não sei. Ou seja, tu terias de demonstrar que foram consultores nos últimos 5 anos e tinhas de, como tu disseste, e bem, dar essa informação toda que as empresas consideram sigilosa e de certeza que não vão fornecer. Inclusive, os novos requisitos pedem um certificado de qualidade de saúde e segurança no trabalho e uma linha de crédito de 4,5 milhões de euros num banco português. Acho quê? muito bem, é puxar para cá, é puxar para o banco. É para o banco português, é para puxar. Depois, uma das empresas que se propôs ou candidatou a esse serviço é uma das maiores operadoras de telecomunicações nacionais, que levanta aqui outra questão. Será que foi Qual é? alvo de ciberataques há meia dúzia de meses atrás? Só Sim, sei que é uma Vodafone. empresa, só sei que é uma das maiores empresas de telecomunicações. Sim. E É tudo sigiloso, mas já se sabe isso, não é? sim. E gostava de saber qual é a experiência em ciberguerra. Porque das empresas. Não é ciberguerra. Isto parece um programa do Putin. Isto é operações militares no ciberespaço. Sim, é ciberguerra. Sim, todos nós, atenção, estamos Sim, cientes do problema que é a cibersegurança. Atenção. Agora, qual é a experiência dessa empresa? Não Então, sei. se for aquela, já sofreu um ataque. Eu às vezes, Já soube defender. já para ter internet em casa me beija a rasca, quanto mais estar dependente de uma empresa destas, que me falha o sinal da Sport TV quando estou a ver a bola. E isto, eu vou, pelo que vi, isto parece requisitos que não são passíveis de ser cumpridos para adjudicar a esta empresa este serviço. É a minha opinião. Sim, atenção que das 11 que levantaram um caderno de encargos diretamente, não é? Ou seja, eles podiam Duas. querer monitorizar quem entrava e quem saía, só 2 é que apresentaram proposta. Sim, e uma delas foi esta empresa de Foi essa telecomunicações. E parece que todos estes requisitos são pedidos para deixar que esta empresa consiga ganhar esta adjudicação. Mas aí tudo faz sentido. Sim. Pois, É isso. a minha ideia, a minha opinião é que parece que levantar estes requisitos todos à força toda, que não iam ser cumpridos por mais ninguém, para adjudicar esta empresa.
Sim, até porque eu, se não me engano, do que li, o concurso foi aberto tipo em 30 de junho, para durar um mês. Depois tivemos aqui o Popstar, não é? E Uhum. eles prorrogaram o prazo até ao final deste mês, se não tenho erro, ou no final deste mês. Se não tenho erro, foi isso. Portanto, tinhas ali um mesinho e meio para apresentares as tuas Um projeto. credenciais todas para a nossa cibersegurança. Sim, Há coisas que têm de ser rápidas, há outras que que têm pode tempo. demorar. Ok, Tem tempo. Pronto, excelente. e sobre isto é o que eu acho que aconteceu. Ou alguém não anda no seu devido Ou temos um lobo de consciência, tipo xenofónico. de pedir informações do que é que fez, não fez, durante que período fez Para quem? e com que, para quem e com que finalidade. Tipo, não, Parece que eles querem. não faz sentido. Não, parece que querem. Ok, epá, a cibersegurança é importante, todos nós sabemos. Opá, mas eu não sei o que é que tenho que fazer para montar um projeto. Eu resolvo. Quem vier fazer o projeto tem que dizer o que é que fez. Muito bem. Se é por essa linha de pensamento, estou perfeitamente esclarecido, está tudo percebido. Agora, eu Este é como uma que me dá a sorte sensação bastante. é mesmo esta situação. Por isso é que eu te digo, é o que me parece ser no meio disto tudo, é que se queira É um bloquear algumas macete. empresas, tipo, e quando nós precisamos de cibersegurança, tipo, Sim, não é o é Discord anda fundamental. aí, precisamos ter cuidado. É verdade. Esses O Discord actos. anda aí. Esses actos. É falar com o Rui Pinto. Nós falámos na semana passada. Ninguém Pode ser que percebe ele ajude em nada. alguma coisa. Olha lá, e de Borla. Ele vai de Se Borla, calhar meu. eu não era de borla, se calhar pelo menos do que se imagina eu Sim, ajudava sim, aí sim, até a porque situação. este programa tinha uma verba, acho que era 10 milhões e meio, não é? E já aumentaram mais 1 milhão. Portanto, esse aumento, o Rui Pinto faz isto melhor que todos, aposto. Ou se calhar se não faz, se calhar arranja uma equipa, ou conduz Quase. uma equipa, ou organiza uma Lá da equipa. Bulgária, não é? Isto como estamos em Portugal, se calhar cria-se um instituto para esta porcaria e isto resolve-se fácil. Muito Um bem. institutozinho, um instituto de cibersegurança. Parece-me. Parece-me. Posto isto, vamos ao nosso Joker, já em jeito de despedida. Sim, começa tu. Começo, eu estava ansioso por chegar a este momento. Ora bem, Opa! existe notícias que estão a ser colocados falsos sinais nas praias de Maiorca para afastar os turistas. Percebo, compreendo, fazia exatamente o mesmo. Estão a colocar sinais junto às praias que a água está contaminada, que não é possível nadar, e isto porque os residentes dessas localidades chegam às praias e veem as praias inundadas de turistas, não podendo eles próprios desfrutar de um bom momento na praia. Eu acho que as pessoas têm direito a um bocadinho de lazer, e chegaram a uma altura que se calhar se revoltaram contra o turismo local para, e de forma a afastar os turistas para ter um bocadinho de sossego e de lazer. Diz isso. Não, não termina. Não, Era isso? não, não, porque eu ia agora transpor isto para cá, porque eu estou-me a chegar ao mesmo ponto. Eu Então, desloco-me a uma grande cidade, Porto, Lisboa. Eu já não consigo beber um Imperial, uma Mini, uma oh, cerveja ao tu preço bebes de um Portugal. fino, não bebes um imperial. Vê lá isso. Eu, primeiro porque não bebo, segundo, Mas mas se porque não bebesses, consigo, era fino. porque já nada cá é feito para cá, Mas nós é cá tudo temos a para solução, Russo. fora. Nós cá, Diz, tens diz? razão, nós cá temos a solução. Ouve, estás a ver aqueles 4x4 que andam na praia? Sei. Opá, metes aquelas câmaras que vêm para a Câmara de Porto e toda a gente Aham. que tiver com a toalhinha fora do sítio ou ocupando mais que o espaço que devia, multa em Multa. cima do gajo. Opá, temos aqui a solução. Também estava resolvido. Mas não, mas eu achei esta notícia importante, porque eu percebo completamente as pessoas. Sim, tu vais à Baixa do Porto e, nossa senhora, tu nem de carro Tu consegues chegas a andar uma altura que tipo, não podes usufruir de um no teu espaço. país. Não. Tu queres beber qualquer coisa, é o preço não é feito para nós. Tu queres ir à praia, tu começas Sim, a chegar a sim. uma altura, não tens espaço. Tu Até porque queres há ir a um zonas em que monumento. cobram gelo e limão, não é? Que pões no teu Mas Coca-Cola. é. Eu há dias vi uma fatura que cobraram aquecer um pão. Cobra-se Ah, aquecer um pão. essa Pão não vi. aquecido, pagas o pão, pagas a manteiga e aquecer o pão. E o guardanapo. O que para nós era quase
dado, ou seja, sempre foi dado, tu hoje em dia tudo é cobrado. Estávamos mal habituados. Não, mas é um bom ponto de vista. É um bom jogo. Sim, uma joga. Kim Jong-un e a preparação para a invasão dos Estados Unidos. Tá? Eu vi esta primeira notícia e ri-me um bocado. E quando vi a notícia o dia a seguir, não, este vai ser o meu Joker, está escolhido. O que é que aconteceu? A 29 de agosto, o presidente da Coreia do Norte, em discurso no Dia da Marinha, pede a esta um reforço do estado de prontidão, devido a, cito, risco de guerra nuclear, tendo em conta as tentativas de agressão do inimigo. Esta declaração causou tanto impacto que levou os Estados Unidos a relembrarem que se encontram nos habituais exercícios conjuntos de defesa com o Japão e a Coreia do Sul, que decorreram de 20 a 31 de abril. Tudo muito bem. E não é quando, no dia a seguir, Kim Jong-un lança um míssil balístico por ter detectado um bombardeiro hipersónico, B-1P, ao largo da península e diz ter simulado um ataque nuclear contra a Coreia do Sul. Ora bem, olá, este gajo é completamente louco. Isso nota-se pelo corte de cabelo. Nem Sim, é preciso olhar para as ações dele. A começar por aí. Olá, ele num dia está a dizer que é preciso reforçar o estado de prontidão. Pronto, estava a falar internamente, não é? Como todo o ditador de um país livre como aquele fala. E no dia a seguir manda um míssil balístico. O gajo ou queria começar a guerra ou queria dizer, olha, eu também estou aqui, atenção. Porque é que me convidam da próxima? Opa, não é mesmo isso. Muito não há outra resposta. É estar a tentar, se calhar, provocar alguma coisa. Mas não faz sentido. É o que é. Sim, com isto. Acho que damos finalizado, já fizemos aqui 10 riscos. Os nossos risquinhos estão isto tem de andar. É verdade. Gente, qualquer renúncia que tenhamos feito, mandem comentários. Estamos nas redes sociais, quase todas. Em 3 ou 4. Já é suficiente. Sigam-nos nas redes sociais, têm os links em todo lado. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Os nossos podcasts passam no YouTube e no Spotify. Se às vezes seguirem por outra plataforma qualquer, digam-nos que também vemos o que é que temos que fazer. Tem ali também o nosso Linktree, onde tem tudo mais organizadinho e facilmente chegam às nossas redes sociais. Deem uma força se gostarem do conteúdo. E até para a semana. E até para a semana, cá estaremos. Um grande abraço. Tchau. Levaste capota. Não jogas mesmo nada. Arruma lá isso que quero fechar o tasco.